Oi, turma! Tudo bem com vocês? Presentes preciosos de Jesus? Vamos para mais uma história da Palavra de Deus? Então, eu tinha contado para vocês a história do índiozinho Coxiri e agora nós vamos voltar às nossas histórias bíblicas, as histórias da Bíblia. A gente contou para vocês o livro de Gênesis e o livro de Êxodo. E no livro de Êxodo nós vimos a caminhada do povo de Israel de volta para a terra de Canaã, né? Saindo de lá do Egito, passando pelo deserto e indo de volta para Canaã. Essa história está no livro de Números e ela diz o seguinte: Deus, ele falou com Moisés lá no deserto, o povo ainda estava no deserto. E Deus falou com Moisés. E ele disse assim: Moisés, mande homens espiarem a terra prometida de Canaã. Mande que eles vão e eles olhem a terra e eles tragam um relatório para vocês. E não são qualquer homens, Moisés. Escolhe um homem de cada tribo de Israel. Um da tribo de Dan, um da tribo de Ruben, um da tribo de Judá, um da tribo de Gade. Manda que eles vão e espiem a terra. E eles precisam ser homem importante da sua tribo, o cabeça da tribo. E aí Moisés foi lá, como Deus mandou, tá aqui na Bíblia, como Deus mandou, Moisés foi lá e ele escolheu 12 homens. 12 homens, cada um de uma tribo. Olha lá. E mandou que eles fossem espiar a terra de Canaã, a terra prometida, e trouxessem um relatório. E Moisés falou assim para esses homens: vão lá, espiem a terra e vejam se é uma terra boa, se ela produz muitos frutos. Também vejam o povo que mora nessa terra. Como é que é o povo que mora nessa terra? Eles moram em cidades? Eles moram em fortalezas? É um povo fraco? É um povo forte? Então vão lá e espiem a terra e tragam um relatório para o povo de Israel. Assim foi feito. Eles foram até a terra de Canaã e eles ficaram 40 dias espiando a terra. E o que será que eles viram lá na terra de Canaã? A Bíblia diz que estava na época das uvas. Eles viram muitas frutas, uma terra muito boa, uma terra ótima. Sabe, uma terra que realmente manava leite e mel, como diz o Senhor. Uma terra que produzia muitos frutos, que dava alimento em abundância, uma terra boa que o Senhor tinha preparado para eles. E eles também viram o povo que morava nessa terra. Eles viram vários e vários povos. Então, depois desses 40 dias, espiando a terra, eles voltaram para o acampamento para mostrar o que eles tinham visto. Eles levaram com eles muitas frutas, uvas. A Bíblia diz que eles cortaram um cacho de uva tão grande, que 2 homens tiveram que carregar. Colocaram o cacho de uva numa vara e 2 homens tiveram que carregar de tão grande que ele era. Também levaram romãs, levaram figos e eles voltaram para o acampamento do povo de Israel que estava no deserto para contar aquilo que eles tinham visto. E então, depois de 40 dias, eles voltaram e eles falaram tudo o que eles viram para Moisés, para Arão e para o povo. E eles falaram: olha, realmente é uma terra muito boa, é uma terra que mana leite e mel. Porém, o povo que mora nessa terra é um povo muito valente. E eles começaram a falar, ó, que está aqui na Bíblia, que eram o povo dos Anaquins. Os povos dos Anaquins, eles eram gigantes, eles eram pessoas muito fortes. E tinham amalequitas e tinham outros povos que moraram lá. E sabe, 10 daqueles espias, eles começaram a falar mal daquela terra que Deus tinha prometido. Eles falaram: gente, essa terra ela é muito perigosa, ela é uma terra que destrói as pessoas. Nós nunca vamos conseguir essa terra, porque os povos que moram lá são povos muito perigosos, são povos muito guerreiros. Nós vamos morrer, nós vamos perder se formos àquela terra.
Mas havia 2 homens dos 12 espias que não concordavam com isso. Josué e Caleb. Caleb era da tribo de Judá e Josué era da tribo de Efraim. E aí eles falaram o seguinte: diz que Caleb, ele fez com que o povo se calasse e ele falou: olha, essa terra é uma terra muito boa e Deus deu essa terra, vamos entrar e vamos vencer os povos que moram nessa terra, porque o Senhor é conosco, o Senhor não é com eles, o Senhor é conosco. Então não sejam rebeldes, não sejam desobedientes. Se Deus falou que a terra é nossa, Deus vai nos dar essa terra. Confiamos no Senhor e vamos tomar esta terra. Mas sabe, crianças, aconteceu uma coisa muito, muito triste. Mais uma vez, o povo de Israel começou a murmurar e começou a reclamar e começou a se queixar. Que coisa triste, né? Falta de confiança em Deus. Eles ficaram com tanto medo dos povos que moravam dentro da terra que Deus tinha prometido, os filhos dos anaquins, os gigantes, os amalequitas, que eles começaram a reclamar. Ah, mas se a gente tivesse morrido no deserto era melhor. Se a gente tivesse morrido no Egito era melhor. Por que Deus fez a gente chegar até aqui para que a gente fosse morto por esses povos? Falta de confiança em Deus. E eles começaram a murmurar e a reclamar. E mais, eles estavam falando entre si que eles iriam levantar um líder, um capitão, para que levasse novamente o povo de volta ao Egito. Olha como a falta de fé desse povo era tão forte. Eles queriam voltar para o Egito, onde eles eram escravos, ao invés de ir para a terra que Deus já tinha prometido, que Deus tinha dito que era deles. Eles não tinham confiança no Senhor, que o Senhor realmente ia dar aquela terra para eles. E aí Josué e Caleb novamente começaram a falar com o povo: não façam isso, vamos para essa terra, vamos lutar e que Deus vai nos dar. E sabe, crianças, chegou a tal ponto a reclamação e a murmuração do povo que eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Mas nesse momento, a glória do Senhor impediu que eles fizessem isso. E Moisés e Arão rasgaram suas vestes, Josué e Caleb rasgaram suas vestes e falaram para o povo: não reclamem, não murmurem, não sejam desobedientes ao Senhor. Mas o povo estava com o coração tão duro de tal forma que eles continuaram. Mas o Senhor impediu que esse povo apedrejasse a Josué e Caleb. A glória do Senhor apareceu para esse povo e os impediu. E Deus falou com Moisés novamente: até quando esse povo vai ficar me questionando, não vai acreditar nas minhas promessas, não vai acreditar que eu sou capaz de cuidar deles e de guiá-los até a terra prometida que eu mesmo prometi para eles? E Deus fala assim para Moisés: eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Mas Moisés, ele amava muito o povo. E Moisés, ele pede para que Deus não castigue o povo, não destrua esse povo. E ele fala para o Senhor: Senhor, não destrua o povo. O que vão dizer os egípcios? O que vão dizer esses povos? Que o Senhor tirou o povo do Egito com a sua mão poderosa, mas não deixou eles entrar na terra, destruiu eles no deserto, porque não podia, não conseguia deixar que eles entrassem na terra. Tenha misericórdia desse povo, Senhor. E aí Deus disse para Moisés: por causa do seu pedido eu vou perdoar o povo. Mas Deus, ele deu um castigo para esse povo pela murmuração, pela reclamação e pela falta de fé. O castigo era o seguinte: desse povo eles iam peregrinar pelo deserto por 40 anos. Um ano para cada dia que os espias foram espiar a terra. 40 anos eles iam peregrinar pelo deserto e eles iam morrer no deserto. Nenhum daquela geração que murmurou, que pecou, que não acreditou no Senhor, iria entrar na terra prometida. Somente os filhos de 20 anos para baixo iriam poder entrar na terra prometida. E o Senhor concedeu a Josué e Caleb o direito de entrar na terra prometida, porque eles não reclamaram, não murmuraram e tão somente confiaram no Senhor que Deus iria dar para eles aquela terra. Quando Moisés falou essas palavras para o povo, que o Senhor já não estava mais com eles, que eles não iriam entrar na terra prometida, sabe o que o povo fez? Desobedeceu novamente ao Senhor. Uma parte do povo
tentou subir para entrar na terra. E Moisés falou assim: não vão, não desobedeçam a palavra do Senhor, porque o Senhor não está com vocês não vão conseguir entrar na terra. Mas mesmo assim a Bíblia diz que eles foram desobedientes e eles tentaram entrar na terra prometida. Mas Moisés, Arão e a Arca da Aliança do Senhor ficaram dentro do acampamento lá no deserto. E sabe o que aconteceu com aquele povo que tentou desobedecer ao Senhor e entrar dentro da terra sem a ordem de Deus? Eles foram mortos, eles foram perseguidos e derrotados pelos amalequitas que moravam dentro daquela terra. E ainda assim, Deus usou de misericórdia com eles, porque nós vamos ver que Deus ele cuida desse povo, mesmo esse povo tendo reclamado, tendo murmurado, Deus cuida desse povo no deserto. E a gente pode pensar um pouco disso também, né, crianças? Quantas vezes a gente não murmura, não reclama, não é? Às vezes a gente tem tudo que Deus pode nos dar. A gente tem uma casa, a gente tem uma mamãe, um papai que nos ama, mas as coisas boas Deus nos dá. Mas às vezes a gente se pega reclamando e murmurando. Então que a gente não seja que nem o povo de Israel. Deus ele tinha feito tantas coisas, esse povo viu tantos milagres, né? Deus abriu o Mar Vermelho para esse povo ir embora. Deus consumiu o povo do Egito, lá o mar se fechou e ele matou os soldados dos egípcios que queriam perseguir esse povo. Dentro do deserto, quando eles estavam no deserto, o Senhor mandou o maná, o Senhor mandou as codornas para que eles tivessem o que comer, o Senhor proveu água para esse povo. E mesmo assim, o povo ainda estava reclamando e murmurando. Então que a gente não seja como eles, que ficamos reclamando e murmurando por qualquer coisa, mas que a gente tenha confiança no nosso Deus, porque o nosso Deus ele é poderoso para nos cuidar, para nos guardar cada dia das nossas vidas. Tá bom então? Semana que vem nós vamos ver o que aconteceu com esse povo, o que aconteceu com Moisés e com Arão, com Josué e com Calebe. Um beijo, nós amamos vocês, mas lembrem-se que o nosso Jesus os ama muito, muito, muito mais.